Tem uma interação mais... então, vocês receberam o material, gente, que eu enviei por e-mail? Eu coloquei no grupo do WhatsApp também, não coloquei? O material, a ementa, os textos, as aulas, o trabalho intermediário, o trabalho final. Vocês têm alguma dúvida sobre... Por exemplo, eu estou compartilhando com vocês agora a ementa, né? Então, hoje é dia 26 de outubro, hoje a gente tem uma aula de introdução, né? O desvio ao turismo, a sociologia do desvio ao turismo. E aí, semana que vem, não tem aula, você sabe, né? Semana que vem é feriado. No calendário da UFMG, é feriado nacional, né? 1º e 2 de novembro, né? Finados, tal, feriado. Então, a gente volta a ter aula no dia 9. Aí no dia 9 de novembro a gente tem a primeira aula com tema específico, né? E aí já tem avaliação, né? A semana do turismo é quando mesmo? Vocês lembram? Eu recebi um e-mail pedindo para fazer aula assíncrona por causa... 9, 10 e 11. Oi? 9, 10 e 11. Ah, já é outra semana? Na outra próxima semana. Daqui 2 semanas, isso é. Mas aí vamos manter nossa aula, que é a nossa aula é de manhã. No primeiro dia da Semana do Turismo, sempre começa à tarde, sempre começa depois do almoço. Então a gente mantém, tá bom? Ok, gente? Tá bom? Vocês não podem faltar, gente, porque a turma é muito pequena. Se vocês ganharem na Mega Sena, tudo bem, vocês podem faltar. Mas tirando ganhar na Mega Sena e morrer, tá todo mundo proibido de morrer, inclusive, tá bom? Porque é uma turma muito enxuta, muito pequena, não tem espaço pra gente perder aluno, tá bom? Então, a gente tem a primeira aula com conteúdo específico, né, já com avaliação, no dia 9, que é sobre crime, violência e turismo. Eu enviei para vocês o link de 2 textos. 2 textos introdutórios, né? Um do Giddens e outro do Budon. Vocês conseguiram ler? Vocês tiveram tempo para ler? Eu consegui ler o do Budon, mas eu não acabei ele todo, ficou faltando um pouquinho. Tudo bem, não, claro. Na verdade, essa leitura é para vocês fazerem hoje, né, na próxima aula. Não é para vocês esgotarem o texto em uma leitura, né? Caroline, você conseguiu ler? Raquel, Nara? Consegui. Ah, então tá bom. Eu li o do Guida. Do Giddens, né? Mas não terminei. Ah, então, porque eu mandei o do Giddens tem um capítulo sobre desvio, né? Desvio ou crime? Agora eu tô na dúvida. Então, vocês querem trazer uma discussão? Querem trazer alguma dúvida? Querem trazer alguma pergunta sobre o conteúdo que vocês leram? Ou a gente já vai para a aula? Eu queria comentar. Pode falar, claro. Eu não lembro qual dos autores falou sobre isso, mas eu achei muito interessante quando ele estava apontando que a questão do desvio, às vezes, ela pode ser muito, acho que, relativa, dependendo de como que foi, como aconteceu e por que isso aconteceu, né? Eu acho que um dos que ele falou era sobre suicídio, se não me engano. E ele fala, uma pessoa, por exemplo, que tá ali o navio tá afundando. É o capitão do navio. Aí ele decide morrer ali porque as outras pessoas se salvam. É um suicídio, mas ele vai ser glorificado, ganhar prêmios e tal. Diferente de uma outra pessoa que, por exemplo, tá com um momento difícil e decide acabar com sua própria vida e ser uma pessoa, por exemplo, religiosa, às vezes é até negado o direito dessa pessoa poder ser enterrada. Ter um ritual, de ter um ritual funerário, né, etc, né? Sim. Achei muito interessante que ele estava abordando sobre isso. Acho que vai depender muito do contexto de cada local, essa questão do desvio. Eu acho que, por exemplo, eu pensei, turismo e jogo, por exemplo. Nos Estados Unidos, a questão do cassino é muito presente, né? Tem Las Vegas, nesse local. Mas aqui já é visto uma coisa totalmente errada, que não pode ser feito. Por mais que tem gente que
que era pra ver o caso que acha que o turismo vai aumentar por causa disso, tá? Acho que muito dos exemplos sobre desvio, acho que vai depender muito de como que é a pessoa e como que está sendo feito. Você tem razão, Lara. Esse ponto, ele é muito, né, como que o desvio e o crime, né, tanto o desvio e o crime, eles variam de sociedade para sociedade. E eles variam dentro de uma mesma sociedade ao longo do tempo. Né? Então a gente pode ter muitos exemplos, né? Por exemplo, a monografia da Caroline, né, que eu participei da banca de monografia 1. A criminalização da maconha, né? Então, a criminalização da produção, da comercialização, do consumo, né, da maconha. Então agora, por exemplo, houve um movimento, né, na monografia da Carolina ela conta, né, como que ao longo do tempo vários tipos de drogas foram toleradas, né, pela sociedade e pelo Estado, né, pelo governo federal, pelos governos estaduais nos Estados Unidos. Depois houve um movimento, uma pressão, né, da sociedade, né, ou seja, há toda uma mobilização política, cultural, religiosa e moral, né, para banir o consumo, né, de drogas. Né? Então o ápice disso, vocês já devem ter visto, né, em filmes, ou já devem ter lido, né, sobre a proibição do consumo de álcool nos Estados Unidos, sobre a lei seca. Vocês já ouviram falar da lei seca? Não? Na década de 20, de 1920, entre 1920 e 1930, foi proibido. Deixa eu só responder aqui, porque tem uma pessoa me chamando aqui, eu vou falar que eu estou em aula, só um minutinho, tá? Nós dá aula em casa já deu, já, não dá? Vou mandar um e-mail para a reitora e falar assim, nós temos que voltar, ninguém aguenta mais, não é? Só um minutinho, gente. Pronto. Então, esse movimento, né, que é um movimento, que é uma mobilização de grupos da sociedade, e uma mobilização de grupos dentro do próprio Estado, né, coloca um comportamento que era tolerado, né, que é o consumo de maconha, o consumo de outras drogas e o consumo de álcool, coloca como crime, né, primeiro como desvio e depois como crime. Né? Então, o ápice disso é o que a literatura, né, o período da lei seca, que você proibiu completamente a produção, comercialização e o consumo de álcool. Então, durante alguns anos nos Estados Unidos, e os filmes da máfia americana, sobre a máfia americana mostram isso, né? Então, quando você proíbe um comportamento que era tolerado e que era disseminado, que era considerado normal, né? Aceitável, o que acontece? Hein, gente? Hein, Nara? O que acontece quando você proíbe, quando o Estado, quando grupos da sociedade pressionam o Estado, e o Estado baixa uma lei que proíbe, né, que coloca essa mercadoria e esse comportamento na ilegalidade? O que acontece? Surgiu esses grupos criminosos que fazem isso a ilegalidade, né? Na verdade, você tem uma explosão, na verdade, do mercado ilegal. Então, o que você teve nos Estados Unidos foi uma explosão, né? Ou seja, um crescimento gigantesco da produção, da comercialização e do consumo do álcool, que era uma mercadoria legalizada, no mercado ilegal, no mercado subterrâneo. Né? Então, o preço aumentou, o suborno e a corrupção de policiais, juízes, né, e funcionários públicos aumentaram, e a disputa entre esses grupos aumentou. Então você teve guerras, né, você teve muita violência, muita morte, né, muita chacina nos Estados Unidos. E aí, depois disso, eles revogaram essa lei de proibição. Então, isso que a Nara está chamando atenção, isso vale para o desvio e vale para o crime. Né? Então, crime, as sociedades, né, os países são muito diferentes, são muito heterogêneos. Então, o que é considerado desvio na Arábia Saudita, o crime na Arábia Saudita, é tolerado e considerado normal no Brasil, ou na Espanha, ou em Portugal. Né? O que é proibido na Rússia, por exemplo, a manifestação, por exemplo, a parada gay.
né, que é algo que a gente entende que é um movimento social, um movimento cultural, um movimento político, né, que é positivo, mostra uma sociedade civil forte, uma sociedade civil que busca, que luta por cidadania, né, e tem a ver também com festa também, né, a parada aqui é festa também, né, as pessoas manifestam, você tem artistas, você tem músicas, você tem dança, você tem, é um movimento, e é um movimento turístico também, é um fenômeno turístico, né? A Parada Gay de São Paulo é a maior do mundo, uma das maiores do mundo, né? Então recebe turistas do Brasil, turistas de vários países do mundo, né? Então na Rússia, por exemplo, é proibido a Parada Gay, né? As pessoas que se manifestam, seja como festa, né? Como música, ou com bandeiras, né? Com demandas por cidadania, por direitos iguais, são presas. Então a Rússia é um país mais autoritário do que o Brasil. Será que tem jeito de ser mais autoritário que o Brasil, né? É uma sociedade civil mais retrógrada, mais autoritária, né? Que não consegue lidar com... que reprime, na verdade, as demandas por cidadania, né? Da população, das pessoas que são gays, são lésbicas, são transgêneros, né? E etc. Então a gente pode ver isso no turismo em vários manifestações, né, do turismo, como a parada gay, ou como o consumo de drogas, né, como que o tema da monografia da Caroline, que é como que a legalização em alguns estados dos Estados Unidos, né, no Arizona, Washington e Califórnia, eu acho, como que elas criaram um fluxo. Colorado, Califórnia, eu acho. Colorado, não é Arizona não, é Colorado, Califórnia e Washington, né, são 3 estados do meio oeste e da costa oeste, né? Da costa oeste dos Estados Unidos. Como que eles criaram, como que esse processo de tolerância da sociedade, né? Através de grupos de estudos, né? Da universidade, grupos de cientistas, a própria polícia americana, grupos, polícias específicas, né? Entendem que é muito mais, do ponto de vista da política pública, é muito mais relevante você tratar as pessoas que têm problemas com consumo excessivo, né, que são dependentes químicos de drogas, do que prender essas pessoas. Então você tem todo um movimento de temperança nos Estados Unidos que está levando alguns estados, né, na Europa também, né, alguns países na Europa, a legalizar, né, a regular, a palavra correta é regular a produção, a venda, o comércio, né, e o consumo de maconha. Então, e isso criou um fluxo turístico para esses estados, especialmente para o Colorado, eu acho. Foi o primeiro, né, foi o pioneiro nos Estados Unidos. Então, o que era considerado crime na área, até alguns anos atrás, né, em Portugal, no Colorado, no México, o México também já legalizou, o Uruguai também legalizou a produção, comercialização e consumo, né, de maconha. Então, o que era considerado crime, agora foi regulado, né? Agora passa a ser um comportamento aceitável, normal, né? Então mostra como que entre as sociedades o desvio e o crime variam, né, muito, e dentro de uma sociedade varia ao longo do tempo. Então isso é muito interessante. A própria, então vamos pensar em termos do turismo, né? Porque normalmente a gente pensa em tem tantos tipos de violência, tem tantos tipos de desvio, tem tantos tipos de crime, né, que eram tolerados e agora não são mais tolerados, né? Mas vamos pensar em termos do turismo, né? Tem algum outro exemplo que vocês acham que a gente pode pensar? Por exemplo, eu acho que o carnaval, né? Então eu acho que quando Belo Horizonte sai daquele carnaval de bloquinho de bairro, né, e passa por um carnaval de 4 milhões de pessoas, né, o último carnaval, em 2020, Belo Horizonte recebeu 4 milhões de turistas, visitantes do interior do estado, de outros estados do Brasil e até de fora do país. Houve toda uma mobilização para prevenir e para reprimir o assédio sexual. Então o assédio sexual, você pode pensar que ele era tolerado alguns anos atrás, o assédio contra mulheres, né? O assédio, a agressão sexual, a violência sexual, o estupro, né? Ele era tolerado durante o carnaval, né? As pessoas lidavam com isso, né? As mulheres eram agredidas, mas havia uma certa tolerância por parte do Estado e por parte de grupos da sociedade. Agora não, agora os movimentos sociais pressionam a opinião pública, pressionam o Estado, pressionam os diversos grupos, né, da sociedade, e há uma mudança, né? Então
Se antes era tolerado, se antes havia vistas grossas para o assédio no carnaval, porque né, o carnaval é um período de suspensão, né, de flexibilização das regras. Né, e agora não, agora há toda uma mobilização da sociedade e do Estado. Né, então você tem a Polícia Militar, a Guarda Municipal, as mulheres passam a usar aqueles adesivos, né, aquelas tatuagens não é não. Né. Então a gente pode pensar em alguns exemplos de comportamentos desviantes e criminosos, né, no turismo, né, para ficar mais claro. Né, então a gente falou de droga, né, de maconha, falou da parada gay e falou do carnaval. Tem algum outro exemplo? Raquel, Caroline, Luísa, algum outro ponto que vocês querem trazer do texto? Acho que por enquanto não, Fred. Tá tranquilo. Algum exemplo do turismo que vocês querem trazer, que vocês acham que é interessante explorar, né? Que ajuda a entender essa discussão? É, turismo e jogo, né? Ah, sim, que a Nara falou, que é o jogo, né? Então no Brasil, por exemplo, o jogo foi proibido, eu acho que foi na década de 40, eu não sei exatamente então. Mas o jogo foi proibido, houve um movimento de uma mobilização, né, de grupos da sociedade, de grupos religiosos, de grupos políticos, de grupos da mídia, da opinião pública, né, para mostrando como que o jogo, como que afeta a população, como que a população estava sendo afetada do ponto de vista psicológico, do ponto de vista financeiro, né, as pessoas estavam havia uma dependência do jogo, etc. Então, na década de 40, a gente tinha, eu conheci, não sei se vocês já conheceram, o Quitandinha, vocês já conheceram? É lá em Petrópolis, é lindo, era um cassino. Oi? Eu fui lá uma vez só, em Petrópolis, é lindo, assim, é um negócio fenomenal, um prédio dos anos 50, acho que foi nos anos 50 que proibiu, né? Mas é lindo, é magnífico, assim, tem aquela escala de cassino, né? Era o cassino mais famoso do Brasil, acho, um dos mais famosos, né? Você sabe que a Casa do Baile aqui também tinha cassino, a Casa do Baile aqui em Belo Horizonte, né? Então, é um comportamento, uma coisa interessante quando a gente estuda desvio e turismo é isso, que a gente tem que assumir que as pessoas adultas, pessoas que têm ciência, né, assim, a gente não está falando de crianças, nem de adolescentes, nem de pessoas que têm algum tipo de sofrimento mental. Pessoas adultas podem assumir comportamento de risco, né, no consumo de droga, no sexo, ou em esportes radicais. Né, tem muita gente que morre, por exemplo, quando vai praticar esportes radicais. E no jogo também, então as pessoas podem assumir um risco. Então, quando os turistas brasileiros vão para o Uruguai, para a Argentina ou para os Estados Unidos, eles jogam. Você sabe que você vai perder, né? Quando a gente joga, a gente sabe que a gente pode perder. Você aposta lá de 50 reais, 100 reais, você pode perder. Mas esse risco, né? Essa sensação de que você pode perder tudo ou pode ganhar também, que interessante, né? Claro que vai ter gente que vai ser dependente, vai ter gente que vai ter uma relação de sofrimento, né? De angústia, de dependência e vai perder a casa, vai perder tudo, mas a sociedade é assim, né? A gente assume risco. Então, às vezes as pessoas fazem caminhada, né, dessas trilhas e as pessoas acabam sofrendo acidentes, né? Fazem esse turismo de aventura, né? É assim que a sociedade funciona, né? A gente tem um risco, né? Tem esses esportes também de velocidade, né? Também as pessoas acabam assumindo risco e muitas vezes tem acidente e as pessoas morrem. Então há no Brasil essa discussão da volta do jogo, né? Que o jogo traria um fluxo turístico, né, para essas cidades que já tiveram cassino, né? Como Petrópolis e outras cidades, né? Eu acho que quando você proíbe, é isso. Vocês sabem que foi aí que nasceu o jogo do bicho no Rio de Janeiro, né? E o jogo do bicho durante muitas décadas foi movimentou muito dinheiro ilegal, né, e violência, né? Depois o jogo do bicho migrou para droga no Rio de Janeiro. Então quando você proíbe um comportamento que era aceitável, que era considerado um comportamento normal, conformista, o que você faz ele emerge de uma forma no mercado ilegal.
E muitas vezes ele emerge de forma mais violenta, né? De forma mais... como é o caso do jogo do bicho, como é o caso do consumo de drogas, por exemplo. Se você proibisse o consumo de álcool no Brasil, o que vocês acham que ia acontecer? Vamos imaginar que o governo federal, o governo atual que a gente tem, né, que foi um governo muito especial, muito racional, né? Vamos imaginar que esse governo proibisse o consumo de álcool no Brasil, baixasse um decreto, né? Todos os pastores, todo mundo que é bem intencionado, né, que é religioso, chegasse à conclusão de que se o brasileiro parasse de consumir álcool, o mundo ia melhorar, o Brasil ia melhorar, né? E resolver grande parte dos nossos problemas. O que vocês acham que ia acontecer se esse governo proibisse o consumo de álcool? Hein, gente? Pode falar. Eu acho que é aumentar o tráfico de álcool. E as pessoas, primeiro as pessoas iam se revoltar, você sabe, né? Eu mesmo, eu bebo cerveja, todo final de semana eu bebo cerveja. Primeiro ia aumentar o preço do álcool. O álcool ia explodir o valor, né? O valor do álcool, o valor de qualquer outra bebida. Segundo, que as pessoas vão ficar revoltadas, né? E aí ia aumentar, ia aparecer um monte de fábrica clandestina, não é isso? Ia aparecer um mercado subterrâneo, um mercado legal. Ou seja, funciona proibir um comportamento que é disseminado, um comportamento que faz parte da vida social? Funciona proibir? Hein, gente? Não. Não, só tem um outro mercado paralelo que é ainda pior. Ia ter o PCC em São Paulo, o Comando Vermelho do Rio, ia tomar conta do mercado de produção de álcool no Brasil. Ia ser guerra. A gente ia ter um monte de milícia, um monte de organização criminosa em guerra, né, por esse mercado, que é um mercado trilionário, né? Lembra que todo comportamento humano está associado com algum tipo de economia. Então a economia gira, né? Então isso ia atrair esses grupos, né? Então hoje a Ambev, você sabe o que é a Ambev, né? A Ambev é a maior produtora de cerveja do Brasil, né? Cerveja, refrigerante e tal. Ela controla a Brahma, controla várias marcas, né? Então a Ambev ia ter como concorrente e a Ambev ia acabar. Quem quer produzir álcool no Brasil? O crime organizado, né? Então, quando você proíbe Oi, pode falar. Eu acho que também seria muito aquilo que aconteceu com a vacina, né? Que as pessoas mais reclamam. Pro outro país que lá eu tenho certas coisas, né? Tem acesso a certas coisas que aqui no Brasil não tem. Então, seria muito isso. Exatamente. Ia todo mundo pro Paraguai, que os nossos vizinhos, né, pra Argentina, pro Uruguai, comprar vinho. Imagina, todo mundo ia correr pra fronteira com o Uruguai e com a Argentina, com o Chile, para comprar vinho. O Chile é longe, né? O Chile é mais longe. Mas o Brasil faz fronteira com o Uruguai mais perto. Então esses países iam se beneficiar, não é? O turismo desse país ia se beneficiar. O tanto de turista brasileiro que ia pra lá ia trazer álcool. Ó. Eu comprei lá é legal. É uma loucura, né? Então, o proibicionismo, né? Esse que é o tema interessante, né? De você estudar desvio e turismo, né? O proibicionismo, ele cria esses mercados ilegais. Ele aumenta a violência, aumenta, né? Aquele comportamento que foi proibido, ele emerge. Ele vai emergir de alguma forma, né? Então, o que é interessante é você fazer uma regulação, né? Uma regulamentação de um comportamento que, para determinados grupos sociais, né, grupos religiosos, ou grupos políticos, ou grupos econômicos, é considerado imoral, ou desviante, ou criminoso. Então é necessário regular. Então hoje, por exemplo, se você compara o consumo de cigarro no Brasil, ele não foi proibido. Ele foi proibido? Não, sempre foi proibido para criança, né? Para menor de 18 anos sempre foi proibido. Mas hoje, por exemplo, o percentual da população brasileira que fuma é muito menor do que na década de 90, por exemplo. Quando eu entrei na Fafiche, quando eu era aluno de graduação na ciência, na sociologia, na Fafiche, os meus professores fumavam dentro de sala. E aí começou uma campanha, né, na década de 90, nos anos 2000, para mostrando o impacto do cigarro na saúde coletiva, na saúde pública, né, na saúde das pessoas. Né? Começou-se a associar o consumo de cigarro com um comportamento de doença, de dependência química, comportamento feio, sujo. Né? Teve uma série de mobilizações da sociedade civil, de empresas, dos meios de comunicação.
Então hoje, o percentual da população que fuma reduziu muito. Então você não proibiu, não é isso? Você teve campanha, você teve uma mobilização de grupos, né, da saúde, grupos políticos, grupos religiosos, etc. Né? Então você não proibiu o consumo de cigarro. O que você fez foi criar pressões na mídia, na opinião pública, no Estado. Né? Então hoje, quando você compra um maço de cigarro, quando você olha atrás dele tem uma pessoa doente, não é? Vocês já viram? Pacote de maço de cigarro? Sempre tem uma pessoa morrendo. É horrível, né? São cenas horríveis. Então é isso que a sociedade faz. A sociedade é capaz de atribuir valor, né? Atribuir valores, né? E atribuir um sentido positivo, negativo, né? E isso impacta o comportamento das pessoas. Isso é mais eficiente do que proibir. Se você proibisse o consumo de cigarro, o consumo de álcool, as pessoas não iam aceitar, né? Isso ia emergir no mercado ilegal. Fred, Pode falar. talvez promover, mas da forma correta, seria o ideal, tipo assim, igual cigarro. Ele é promovido agora, não promovido, mas não tem comercial, mas não gosta disso na caixa. Ele tem os malefícios. Não é mais igual era antes, que era a torta direito. Então, nos Flintstones tinha comercial de cigarro. Então, talvez a promoção da forma certa seria o mais adequado. Isso, sim. Mostrando que o cigarro tem um impacto enorme na saúde da população. Né? O número de pessoas que morria e que ficava doente, né, por causa do cigarro era um percentual muito alto da população. Né? Então isso... E tem a ver também com um estilo, né, de vida, né, com modo de vida. Então hoje em dia as pessoas que são celebridades, por exemplo, elas não fumam. Vocês lembram? Vocês veem? Vocês conhecem alguma celebridade, uma pessoa famosa, né, que fuma? Antigamente todo mundo fumava. Fumar era bonito, era chique, né? As pessoas fumavam e tal. Hoje não, hoje ninguém mais fuma. Né? Na televisão brasileira, na Globo, ou no cinema americano, ou na música, né? Então os astros, as pessoas que são famosas, né? Celebridades, são públicas, elas não fumam mais. Né? Então tem toda uma mudança de estilo de vida. Né? E claro que isso também não é feito com uma lei também, né? A lei é muito artificial. Você baixa uma lei e proíbe as pessoas de consumirem carne no Brasil. Vamos imaginar que algum doido aí fala, não, a carne faz muito, tem um impacto enorme na qualidade de vida das pessoas ficam doentes, né? Então as pessoas têm que ser veganas. Não é assim que funciona, a sociedade não muda através da lei. É como se você pudesse baixar uma lei e proibir o racismo, por exemplo. Seria fácil, mas não é assim que muda. As pessoas mudam, os grupos sociais mudam através dessas mudanças lentas, né? Que passa muito por mudança de valor. E mudar valor das pessoas é um processo lento, um processo complexo. Né? A tolerância, por exemplo, com pessoas, o movimento LGBT, né? Também é um processo longo, lento. Né? Claro, você tem que criminalizar determinados comportamentos, né? Que são agressivos, que são violentos. Mas a tolerância, ela passa por um processo de visibilidade, né, da população LGBT, as pessoas interagirem, né, porque existe muita mistificação, né, com o que as pessoas não conhecem, né, as pessoas têm medo, elas mistificam o que elas desconhecem. Então esses movimentos são movimentos lentos e de longo prazo. Né? A lei não consegue mudar a sociedade. Porque se ela conseguir seria fácil, seria, né? Você muda a lei. Então eu vou abrir agora a aula. Então, alguém tem alguma dúvida sobre o programa, sobre o conteúdo da disciplina, sobre as avaliações? Se alguém tiver, é só falar, tá, gente? Pode me interromper a hora que vocês quiserem. Eu vou tirar aqui a ementa e vou colocar a aula aqui para a gente continuar a discussão.
Hein, gente? Então, os temas que a gente vai discutir, né, na disciplina, são essas associações entre desvio, crime e turismo, né? Quando que ó, deixa eu olhar aqui o horário da aula, só um minutinho, gente. Gente, só para lembrar para vocês que a aula, o Google Meet encerra às 9 horas, né? Então quando for 5 para as 9 a gente para, tá bom? Aí eu mando o segundo link no grupo do WhatsApp, tá bom? Tá todo mundo no grupo, não tá? Hein, gente? Raquel, tá todo mundo no grupo, né? Então a gente para às 5 para as 9, toma um café, almoça, come sobremesa, né? Dá muito tempo da gente fazer um monte de coisa. E 9h15 a gente retoma, ok? Tá bom, gente? E aí vocês, depois vocês mobilizam os colegas para participarem, tá? Porque a turma já é pequena, né? Ainda falta um monte de gente. Será que muita gente foi tomar a segunda dose, é isso? Eu acho que a prefeitura antecipou, não foi? Vocês viram, gente? Vocês já tomaram a segunda dose? Como que vocês estão? Eu tô em Uberaba. Você já tomou? Eu também sou uma também, que eu tô em Uberaba, que não antecipou, não. Mas Betim, Contagem, Belo Horizonte hoje já antecipou, Você já tomou, Nara? Eu vou tomar de casa. Ótimo, isso é uma boa aluna, tá vendo? Teve uma aluna que faltou pra tomar de manhã. Pô, toma tarde, pô. E você, Raquel, como que você tá? Tomou uma só, duas? Eu tomei só uma, eu sou de Contagem, mas vou tomar a próxima mês que vem. Ótimo, então tá bom. Você tem que tomar, pô, senão a gente não volta nunca pro IGC, não é? Porque os professores já se vacinaram há muito tempo, a gente já tomou. Depende agora vocês têm que terminar o ciclo, né, de vacinação pra gente voltar pro IGC. Ninguém aguenta mais, né, ficar preso dentro de casa ou dar aula remoto. Vamos fazer greve, hein, gente? Lembra quando os alunos fizeram greve? Vamos fazer uma greve para a reitoria autorizar a volta, o ensino presencial. Vamos fazer greve, vamos fazer um movimento dos alunos e dos professores. A gente exige aula presencial, porque está muito chato dar aula remoto, né? Mas então, aqui os temas que a gente vai discutir, né? Crime, violência e turismo, né? Então, como que os turistas, né, são capazes de provocar comportamentos desviantes e criminosos no território, né? E como que o crime e a violência e o desvio do território afetam o fluxo turístico. Então esse é o primeiro tema que a gente vai ver na aula, que é na próxima aula, que é dia 9 de novembro, né? Porque semana que vem, como eu já disse, é feriado, a gente não tem aula. Depois a gente vai discutir sexo e turismo, né? Turismo sexual, que é o tema hegemônico, né? O tema mais estudado na literatura, né, das ciências sociais sobre turismo e desvio é o turismo sexual, né? Mas ao mesmo tempo também a gente tem uma outra abordagem, uma abordagem alternativa, que é entender como que há uma interação afetivo-sexual, né, que não passa pelo mercado. Essa interação afetivo-sexual de turistas mulheres e homens brasileiros e turistas europeus, homens e mulheres brasileiras, não necessariamente passa pelo mercado do sexo, né? Você tem um turismo sexual pesado, né, na Holanda, no Sudeste Asiático, em algumas cidades, em várias cidades litorâneas brasileiras, mas você tem também uma interação afetivo-sexual que não passa pelo mercado sexual. Depois a gente entra no drogas e turismo, né? E a gente vai ver esses movimentos de essa mobilização da sociedade, do Estado para criminalizar, né? Depois o movimento de temperança, de um movimento de tolerância, né, ao consumo de algumas drogas, né, maconha, o álcool, a gente pode usar o caso da Holanda, o caso de Portugal, o caso do Uruguai, ou esses estados, né, dos Estados Unidos, e como que isso está associado com determinados tipos de experiência turística, né? Por exemplo, tem mochilão, tem um texto, por exemplo, que mostra como que determinados tipos específicos de turistas, né, com perfil específico, vão para fazer mochilão, vão fazer turismo de aventura e natureza e consomem droga, né, seja droga legal ou ilegal, álcool, maconha, etc. Né? Ou festivais de música, por exemplo, festivais de música música eletrônica, né? Tem muitos festivais na Europa, muitos
alguns festivais no Brasil, né, que há um consumo que atrai muitos turistas, que está associado com o consumo de drogas, né, na Europa. E Co- professor, Pode falar. e aqui no Brasil a gente vai muito na direção contrária, porque começa a desmaiar mal. Aí eu vi uma notícia que o governo brasileiro vai distribuir tipo um cartaz em todos os hotéis, falando não consuma drogas para os turistas. Para aprender esse tipo de dica. Entendi. Não vai, vocês acham que vai adiantar? Vai vir, né? Vocês acham que vai funcionar com os turistas? Imagina tudo. Claro que isso funciona. Para aqueles turistas que não consomem droga, funciona, porque o turista já não vai consumir. Agora, para aquele turista que vai para um festival de música, né, tem 18 anos, tem 20 anos, né? Aqui, ó, a chamada termina em 10 minutos. Então, daqui a 5 minutos a gente encerra. Não vai funcionar. E essas pessoas, elas têm uma relação. O que a literatura mostra é que é possível. Eu, por exemplo, consumo álcool. Eu bebo álcool. Né? Eu gosto de beber álcool. Eu não bebo álcool o tempo todo. Eu tenho uma relação saudável, assim. Né? Até que um médico me diga que não é saudável. Né? Mas eu tenho uma relação que eu consigo controlar o consumo de álcool. Eu não bebo álcool, né? Eu só bebo álcool no final de semana, ou em festas, né? Festa de aniversário de criança, por exemplo. Isso eu já falei com meus colegas, meus amigos lá. Eu não vou em festa de criança sem álcool, porque é insuportável, cara. Festa de criança de aniversário é muito chato. Então, se tirar álcool, eu não vou, acabou. Isso eu já falei pra todo mundo, porque é muito chato festa de criança, né? Vocês concordam? Então, se você não poder beber cerveja enquanto você vai em festa, não dá, né? É insuportável. Criança é muito mais chato do que álcool, viu, gente? É muito mais pesado que droga, criança. Tem tanta criança gritando, correndo, quebrando as coisas, não dá. Então, é possível você ter um consumo, né? Inclusive as pessoas fazem isso naquele, né? Aí a gente está falando de pessoas adultas, de pessoas racionais, né? De pessoas que assumem o risco. As pessoas consomem as drogas, né? No turismo, por exemplo, ou né? As drogas legalizadas fora da rotina, fora do horário de trabalho. Né? Então, de segunda a sexta eu tenho que trabalhar. Né? Eu dou aula, eu corrijo trabalho, eu participo de reunião, eu levo meu filho na escola, eu busco meu filho na escola, a gente faz almoço, tem que cuidar da casa. Né? Então, todas essas obrigações te obrigam a jogar esses momentos de consumo de festa, de consumo de álcool, para o final de semana. Então as pessoas sabem. Né? Então as pessoas elas usam. Os turistas também, os turistas vão fazer isso nas férias, vão fazer isso quando no feriado, né, no final de semana, quando eles vão consumir, vão para uma festa rave, né, uma festa de música e consomem drogas legais ou ilegais, aquilo está dentro do, do planejamento daquela pessoa, está fora da rotina. Né? No trabalho, por exemplo, as pessoas não podem consumir algo, né? Então as pessoas assumem, elas conseguem lidar com esse de uma forma racional, né? Claro que o álcool, o cigarro e todas as drogas ilegais é um problema de saúde pública. Isso afeta de uma forma muito grave a população, né? O que essa literatura que estuda turismo e drogas está mostrando é que há grupos né, que conseguem consumir de uma forma racional, né? As pessoas separam, né, o período de produtividade delas, de trabalho, de estudo, de obrigações com a família, desse período onde você afrouxa, né, o período de férias, de turismo e de viagem, é um período que você afrouxa essas cobranças, essas obrigações, né? Agora, é óbvio que todo tipo de... Até açúcar é um problema de saúde pública, vocês sabem disso, né? Diabetes, obesidade, tudo é um problema de saúde pública, né? Tudo o Estado tem que regular. Então existe muita campanha, por exemplo, para o consumo de gordura hidrogenada, de açúcar com crianças. Vocês sabem disso, né? Porque isso afeta a saúde das crianças, né? Então você tem biscoito recheado, danoninho, essas porcaria. Em vários países do mundo as pessoas há muita restrição, né? É como se fosse uma droga, né? Vocês sabem, né? Então, o consumo de qualquer produto, né? Ele tem que ser regulado, né? E ele impacta a saúde pública, né? A gente não pode também romantizar também, falar que não tem nenhum problema, né? Que as drogas legais ou as drogas legais não impactam a saúde coletiva. Isso é muita ingenuidade, né? Não desconhecer isso, né?
Então, esses são os temas que a gente vai discutir, né, ao longo da disciplina. E a gente vai discutir sempre pensando, sempre trazendo casos, né, trazendo exemplos do turismo, né. E, gente, como faltam 5 minutos, aqui tá faltando 5 minutinhos pra gente encerrar, pro Meet encerrar a aula. Então vocês voltam, hein, gente? Levanta a mão, vai, eu juro, eu juro que eu volto, porque eu não vou abandonar o professor Frederico, não vou abandonar meus colegas de turma, porque senão senão a turma não tem sentido dar aula, né? A gente tem que ter um quórum mínimo, né, para dar aula. Só se vocês ganharem na Mega Sena ou morrerem, aí vocês podem faltar aula, tudo bem? Ô, Fred, Oi. talvez eu não volte. Aí, tá vendo? Aí Perdão, tá complicado. Então, perdão, porque minha internet tá muito ruim. não, tudo bem, mas se você, né, claro, se você não tiver alternativa, tudo bem. Se você não tiver condição técnica, Sim, eu vou tentar. tá bom. Então a gente encerra agora e eu vou colocar o link. A gente retoma 9h15, tá bom? 9h15, então nós vamos tomar um café agora e vocês podem correr e ler os textos que vocês não conseguiram ler, tá bom? Dá tempo ainda, tá bom? Então até mais, gente. Até daqui a pouco. Até mais. Tchau. Caralho. É difícil demais, cara. Seu nome te pediu, seu nome é Bulinha. Todos gostam dela, ela é fofurinha, Bulinha de Juju. Bulinha, uma vez. Sai? Seu nome te pediu, seu nome é Bulinha. Todos gostam dela, ela é fofurinha. Furinha de bebê, bebê de furinha. Eu te amo tanto, esta de pediu. O que você tá rindo? Alô? Ó, você mudou. Você deixou igual o Pedro, por quê? Você tem que arrumar a cama do Pedro, viu?